Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais uma videoaula. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do mito. Na última aula eu cheguei a comentar que a filosofia ela nasce em contraposição ao mito, ela nasce justamente por causa do mito, para poder explicar uma realidade diferente do mito. E a gente precisa entender então o que é o mito. Na Grécia Antiga, os gregos explicavam a realidade através do que a gente chama mito. Era uma explicação, mito, na verdade, né? Ele é uma explicação, uma narrativa a respeito da realidade, com a intenção de explicar a realidade, mas é uma narrativa fantástica. É uma narrativa que vai, muitas vezes, e possivelmente todas as vezes, ela vai extrapolar o limite da possibilidade humana, por exemplo. São coisas que um humano não seria capaz de fazer, uma pessoa normal não seria capaz de fazer. No caso dos deuses gregos, né, eles têm poderes que conseguem controlar as forças da natureza. Então todas as primeiras nações, todos os primeiros povos, eles vão ter uma explicação mitológica a respeito da realidade. É uma tentativa racional, inclusive, de explicar a realidade. Só que ela parte de uma base fantástica. Racional por quê? Porque eles vão pensar isso, né? Eles vão usar a razão, mas é uma razão fantástica. Não vão buscar uma explicação, por exemplo, onde você tenha que concordar, que é o caso da filosofia. O mito, ou você crê nele ou você não crê. Então, os gregos vão ter essa explicação, os egípcios, os chineses, os nórdicos, eles terão explicações a respeito da realidade e nós damos o nome de mito. O mito pode ser entendido de duas maneiras, positivamente ou negativamente. Positivamente não significa que é bom, negativamente não quer dizer que é ruim. Positivamente, no sentido de que alguém que fez alguma coisa fantástica, alguma coisa boa, algum herói, e aí então ele se torna um mito. O caso de Aquiles, que o desejo dele era se tornar alguém lembrado para a eternidade, então ele se torna um mito nesse sentido positivo da palavra. O sentido negativo é justamente esse que eu estou dizendo aqui para vocês, a respeito de uma história que extrapola a realidade. Esse é o sentido negativo da palavra mito. Então, para a filosofia ele vai ser importante, porque é a partir dele que os primeiros filósofos, especialmente Tales de Mileto, vão pensar a filosofia. É essa filosofia que eles estão querendo, aliás, é esse mito que eles estão querendo romper, é essa ideia que eles estão querendo fugir dela. Eles não querem simplesmente um conhecimento porque não tem nenhum. Eles têm um conhecimento, só que o conhecimento deles agora ele está pautado no mito, né? Nessa explicação fantástica aí. E é interessante, né? É importante até salientar que o mito ele sempre é uma posição antropomórfica, ou seja, eu dou a forma de humano. Então, por exemplo, eu não consigo explicar por que cai um raio, aí eu digo então que tem um Deus na forma humana e até mesmo faço uma descrição humana dele, e esse Deus ele tem esse poder, ele consegue controlar os raios, outro consegue controlar a água, outro consegue controlar a colheita, o vento, o amor, e esses deuses então vão ser responsáveis por aquilo que a gente não consegue controlar, por aquilo que a gente não consegue explicar. Então, desculpa, o mito ele vai ser algo imprescindível para a filosofia. O Tales, por exemplo, quando ele vai começar a fazer filosofia, ele quer buscar uma explicação que seja diferente daquela explicação que os mitos davam, né, a respeito da origem. Qual que era a ideia de origem para eles? A origem era a partir de Cronos, que criou todas as coisas. Depois teve aquela guerra entre os deuses e os titãs, Cronos come seus filhos, aí Zeus vai lá e salva seus irmãos e tudo mais. Se você tiver curiosidade, busca aí sobre mito. Mito não é um objeto da filosofia, mas a gente acaba conhecendo alguns, e se você for curioso também, busque conhecer, tá? É bem legal, é bem interessante, vale a pena esse tipo de conhecimento. E aí o Tales queria uma explicação para a origem que não fosse essa, que precisasse de uma crença. Como eu disse na outra aula,
aquela região era um entreposto comercial e ele já tinha ouvido várias histórias diferentes para explicar a realidade. O que ele queria agora era algo que, se ele falasse para o chinês fosse pensar também e concordar com ele. Não precisava crer, né? Não precisava de fé. O mito precisa de fé, você precisa crer, senão ele não tem validade. Inclusive tem um filósofo chamado Ernest Cassirer que vai dizer que o mito precede a religião. Antes de existir uma explicação religiosa, vai existir uma explicação mítica, e essa explicação mítica acaba se tornando uma religião. Haja vista os gregos mesmo, o que a gente chama de mito era a religião deles. Eles criam, tinham templos, faziam ofertas, realmente faziam isso, né? Se você for à Grécia, você vai encontrar lá algumas ruínas dos templos. O próprio Sócrates, né, foi motivado a fazer filosofia por causa do que um oráculo, que era quem conversava com os deuses, era a pessoa, né, responsável por falar com os deuses, uma mulher normalmente, uma sacerdotisa, ela disse para o Sócrates alguma coisa que o deus Apolo falou, que vai ficar numa outra oportunidade, vou deixar você com curiosidade, e aí ele passou a fazer filosofia, foi fazer filosofia e começou então a buscar o seu saber. O mito não é uma coisa que o grego nasceu, acordou, né? Então ele foi dormir acreditando no mito, no outro dia acordou, quando acordou ele não cria mais o mito. Não é assim, né? É algo que vai acontecendo e eles vão deixando de lado com o passar do tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes algumas pessoas tentam explicar essa questão do mito e parece que quando surgiu a filosofia os gregos deixaram de lado completamente a questão mitológica e só passaram a crer no mito. E não é bem isso, não é isso na verdade. O grego, ele conheceu a filosofia, ele passou a aplicar a filosofia foi bastante rechaçada no início, justamente porque questionava esse conhecimento que estava ali estabelecido, do mito, da crença, dessa religiosidade. E aí os filósofos, enfrentando todo esse problema, ainda assim continuaram, persistiram. Inclusive, né, vou repetir aqui, o Sócrates, ele é um cara que vai começar a fazer filosofia, e o Sócrates, o surgimento da filosofia, tem aí, sei lá, talvez uns 200 anos aproximadamente de diferença. Então você imagina que durante 200 anos filósofos fizeram filosofia com a existência do mito, e o cara que a gente considera um dos pilares da filosofia, um divisor de águas no início da filosofia, que é o Sócrates, ele vai ser influenciado de um certo modo a fazer filosofia por aquilo que ele ouviu de um oráculo do deus Apolo no tempo de Delfos, da cidade, né, de Delfos. Então o mito não é algo que se rompe completamente com a filosofia, ou a filosofia não é algo que rompe completamente com o mito, mas é algo que aos poucos ele vai então deixando de fazer parte da vida do grego, mas no caso do filósofo, a filosofia ela é ainda mais presente do que a questão mitológica. O Platão, quando escrever, ele vai criar alegorias que nós vamos chamar de mitos, né, que são histórias para explicar filosoficamente alguma questão que ele quer apresentar. Então a gente fala do mito da caverna, a gente fala do mito do que é a respeito da questão da alma, né? Tem um outro mito que o Platão fala também, que é a respeito da por que existem homens que são assim, outros homens que são de outro jeito, no sentido do caráter, da pessoa, da questão da aprendizagem, né? Por que tem caras que serão guerreiros e por que tem outros que serão filósofos. Olha só, o Sócrates, aliás, nenhum dos dois. O Platão tenta explicar isso através de uma história, de uma alegoria que a gente chama de mito. Não é uma explicação mitológica, mas ele cria uma alegoria para que as pessoas entendam, né? Isso é influência dessa postura mitológica que não deixou eles, né, completamente. Não deixou de fazer parte da vida deles. Então eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, tá? Manda mensagem no particular, aí no privado. Pode, se quiser, inclusive eu quero te pedir, dá um like se você gostou mesmo, porque o YouTube ele divulga o nosso trabalho justamente através dos likes. Então divulga aí, ajuda a gente a divulgar. Se você quiser compartilhar, achou interessante, compartilhe, fique à vontade. Mais uma vez eu repito, você professor da Rede Pública Estadual de São Paulo e de outras diretorias e de outras secretarias também aí do Brasil, se você estiver assistindo, se chegarmos além do estado de São Paulo, se chegarmos além da minha cidade, Pindamonhangaba,
que você possa usar. Você tem essa liberdade para usar com seus alunos se você achar interessante. Estou com a intenção aí de criar um blog para poder publicar alguns textos, mas enquanto não tem blog, você pode procurar no Facebook. Aquilo que eu puder te ajudar, professor, eu te ajudo, aluno também, aquilo que eu puder fazer por você, eu também faço, eu te ajudo. Só não me procure, alunos, não me procurem para fazer trabalho para vocês. Essa semana que passou, eu recebi uma aluna que queria que eu fizesse um trabalho para ela. Eu não vou fazer, gente. Isso para mim, isso é completamente errado. Vai contra a minha própria razão, minha moral, minha razão, minha ética, a ética de professor. Então nem pensa se você, vou procurar esse cara, vou pedir para ele fazer para mim, eu pago ele. Pode esquecer, você vai, procura outro, alguém que faça isso. Eu não vou fazer, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Você pode compartilhar, pode curtir. Eu estou falando do Mito. O Mito, ele está na situação de aprendizagem 7 do volume 1 do caderno do aluno de filosofia. Ele não é um tema agora do início, né, da apostila, do caderno do aluno, mas por conta dessa questão de pensar a filosofia e a ruptura da filosofia com o mito, eu estou dizendo, e espero que você então compreenda aí. E quando você chegar na situação 7, lá na página 60 do caderno 1, do volume 1 do caderno do aluno, você então possa fazer proveito, inclusive até para começar a entender o porquê algumas coisas, tá bom? Então a partir de agora a gente começa realmente a acompanhar o caderno, desde a primeira situação de aprendizagem até a última situação do caderno volume 1 e caderno volume 2. Então que você possa continuar aqui com a gente. Um abraço, tchau.